Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta e vamos falar agora com o deputado federal Zeca Dirceu, que está aqui nos nossos estúdios. Eu fico feliz quando a gente tem a oportunidade de falar presencial, Zeca, porque por telefone, né, e aquela coisa, e cai ligação, e vai ligação, então assim, e a gente se sente até mais prestigiado, sabe? Não é eu, João Barbeiro, mas é os ouvintes, né, da Rádio T, da Rádio Lagoa Dourada, com quem nós estamos falando nesse momento. Então, muito obrigado, Zeca, por ter dado essa oportunidade de estar aqui conversando um pouco com a gente, prestar um pouco de contas, né? E como diz uma pessoa que recebe uma visita, né? Mas o que tá fazendo por aqui, homem? Como é que tá essas andanças aí, Zeca? João, eu estou muito feliz de estar aqui contigo, estar aqui com essa grande audiência. Queria cumprimentar aí todos os ouvintes. Feliz de estar em Ponta Grossa. Pouca gente sabe, né? Mas uma parte muito grande da minha família está aqui em Ponta Grossa, né? A minha mãe é a única da família que nasceu em Irati, né? Todos os meus tios, né? Os irmãos, as irmãs da minha mãe nasceram aqui em Ponta Grossa. Uma parte grande da família nossa ainda vive aqui, principalmente ali no bairro Varanas. Então, quando eu era criança, adolescente, eu vim para Ponta Grossa com muita frequência, né? E depois, como deputado, também tenho procurado, né, sempre manter aqui com o município, com a região, né, uma relação permanente e me colocando sempre à disposição, né, para ajudar nos pleitos de Ponta Grossa, nos pleitos da região, porque impacta todo o Paraná, né? É uma cidade pujante, é uma região que produz muito, que gera muita renda, muito emprego. Então, eu estou feliz de estar aqui. Eu estou, é claro, né, participando aí desse momento do período eleitoral. Hoje a gente vai receber, né, alguns candidatos e candidatas da região, outros daqui. O Zeca está falando mais focado em Ponta Grossa, porque nós estamos na nossa sede hoje aqui em Ponta Grossa, né? Mas também estamos transmitindo para todo o estado do Paraná. Então, acaba focando um pouco mais em Ponta Grossa, mas esse giro todo ele está dando em todo o estado, né, Zeca? Hoje eu vou estar na região de Londrina. Vou estar ainda também, hoje vai para Londrina? Isso, vou estar também no Norte Pioneiro, né? Amanhã tenho atividades em Paranaguá, tenho atividades, né, na região sul do estado, depois vou a Guarapuava, vou ao sudoeste. Essa semana eu vou praticamente rodar todas as regiões do estado. Vou estar na região oeste, vou voltar para o noroeste, que é onde eu estava, né, esse final de semana. Então vou fazer um giro porque tem uma demanda, né? Os candidatos querem fazer uma foto junto, querem tirar um vídeo, querem uma declaração de apoio, querem falar já dos recursos, das obras, dos investimentos, do que a gente está articulando lá em Brasília para cada região e para cada município. Então eu vou rodar praticamente todo o Paraná, né? Eu acho que não vai ter nenhuma região que eu não tenha visitado ainda até sexta-feira, sábado, domingo no máximo, né? E Zeca, isso é muito importante, né, cara? Porque eu vejo uma dificuldade, a gente está sempre lá em Brasília e tal, que vocês têm, principalmente os deputados federais da base do governo, de contar as coisas que o governo está fazendo, né? Porque vocês estão focados lá em discussão permanente, coisa nada, e às vezes não conseguem dar toda essa atenção na base, e às vezes vem daí, acabou que não tem nada a ver com a história, vem dizer que o Mais Médico, essas ações de governo que vocês defendem lá, muitas vezes gente que não defende vem contar na base com mais facilidade. Você concorda com isso, cara? Exatamente. Eu procuro sempre estar presente, né? Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal. Eu fui prefeito 2 vezes, né, do meu município, Cruzeiro do Oeste, que fica no noroeste do estado. E eu sempre fiz política assim, perto das pessoas, prestando contas de maneira permanente. Eu acho que quem ocupa cargo público, inclusive, tem essa obrigação, né, de estar sempre perto, presente, prestando contas, dando satisfação pelas pessoas, né? Eu procuro estar acolhendo as boas ideias, os projetos, os problemas, as reivindicações, né? Eu não fujo de trabalho, né? E é claro, eu estou em Brasília há muito tempo, né? Eu fui secretário municipal em 2001, né? Já ia para Brasília naquele período, a gente nem governava ainda o país, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu me elegi prefeito em 2004, né? Já fazem 20 anos, né? Então eu acabei, é claro, aprendendo como é que funcionam as coisas lá em Brasília. Hoje a gente consegue, sim, pelo mandato de deputado federal, articular grandes investimentos aqui para o Paraná, para cada uma das regiões, né? Eu tenho uma relação muito forte com os hospitais, principalmente os hospitais filantrópicos, as santas casas. É difícil você achar uma região que não tenha lá, né, investimentos, recursos, obras, equipamentos que a gente articulou. A minha luta é a luta da educação, né? Eu escolhi isso, acabei sendo o único deputado
entre os 30 do Paraná, que está lá na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, como membro titular desde 2011. Então eu estou há 4 mandatos, sem falhar uma semana, sem falhar um mês, sem falhar um ano. Eu sou o único que conseguiu fazer isso. Então, com as universidades, qualquer universidade pública, universidade privada, né, a gente tem uma relação assim muito forte. Neste governo, particularmente agora, do terceiro governo do Lula, o que você acha que na área da educação vocês têm como uma referência mais para o público de universitário? Assim, Houve uma mudança, né, extraordinária, né, e eu vou provar ela aqui, né, o quanto que a política, né, o quanto que o voto certo muda, né, a vida das pessoas. O orçamento da educação, João Barbiero, não é eu que estou dizendo isso, está lá nos dados do governo anterior, inclusive, ele foi sendo reduzido ano a ano durante 6 anos. Desde o Temer, pelo Bolsonaro, todos os anos eles diminuíam o valor do orçamento da educação, o que é um crime, o que é um absurdo. A educação é a grande ferramenta que a gente tem para mudar e transformar a vida das pessoas. O trabalho que as universidades fazem de pesquisa, de desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovação, é o que faz qualquer país crescer, gerar emprego, prosperar. Eles iam destruindo o orçamento de um jeito inexplicável. Por quê? Porque qualquer pessoa que pesquisar vai ver que a arrecadação nesse mesmo período de 6 anos batia recorde. Crescia acima da inflação a arrecadação. Então era um crime. Nós acabamos com isso no final de 22, quando aprovamos a PEC da transição, a PEC do Bolsa Família, acabamos com o teto de gastos. No ano passado, o orçamento da educação já voltou a crescer e nesse ano cresceu ainda mais. Nós vamos implantar, já está sendo implantado, 100 novos campos do Instituto Federal, né? Muitos deles aqui. Tem um curso de medicina aqui no Paraná que você me mandou uma mensagem até comemorando. Acabou de ser aprovado, acabou de ser aprovado. O de Arapongas, que é de um hospital do câncer, o OMPAR, que tem aí 40 anos de história, né, que já se desenvolveu muito e tem a capacidade de formar médicos, inclusive especialistas. É vinculado a uma universidade? A um hospital, o OMPAR, que é de Arapongas, que é um hospital do câncer. Vai formar, inclusive, médicos especialistas em oncologia. Olha a importância disso. O Brasil ficou 7 anos sem abrir curso de medicina. Agora tem um edital do Mais Médico, que inclusive contemplou, se eu não me engano, também. Telemaco Borba? Não, contemplou Ponta Grossa, contemplou Paranavaí, o Mais Médico, sim. Francisco Beltrão. Então, pelo Mais Médico, vai se criar novos cursos de medicina com as instituições privadas. São 7 regiões aqui no estado, 2 ali do norte, norte pioneiro, né? Paranavaí, Francisco Beltrão, Ponta Grossa. Algumas regiões aí importantes, né, que vão... Mas a educação está tendo uma mudança. Nós voltamos a construir creche, a construir escola. Durante 7 anos isso foi paralisado. O governo federal não ajudava mais os municípios. Tanto é que teve milhares de obras que foram abandonadas. Creche abandonada 4, 5, 6 anos. Estruturas novas do Instituto Federal abandonada a obra 4, 5, 6 anos. Né? Isso foi retomado no ano passado, a maioria está sendo concluída. Eu acabei de receber um convite de Pitanga para ir lá inaugurar, né, as estruturas novas do Instituto Federal. Uma obra que ficou 6 anos abandonada. Já no ano passado a gente retomou, esse ano já concluiu. Eu recebi o convite para inaugurar. Então, a educação voltou a ter investimento. Construir creche, construir escola, principalmente creche, é fundamental. Na grande maioria das cidades aqui do Paraná, falta vaga. A mãe não consegue a vaga para colocar o filho na creche, naquela fase inicial da educação, que é muito importante. Então, a educação ela já está passando por um processo de mudança e transformação. E houve, depois também de 5, 6 anos, reajuste salarial, progressão de nível. Né? Quem trabalha na educação, os profissionais da educação, estavam abandonados durante 5, 6 anos. Agora eles voltaram, né, já no segundo ano, a ter algum tipo de melhoria, a ter algum tipo de vantagem, né, salarial para poder trabalhar bem, para poder se manter ali naquela instituição pública de ensino. Então a educação voltou a ser uma grande prioridade. Né? Isso é política, isso é governo. Aliás, eu sempre falo aqui, né, que além da qualificação dos nossos professores, né, Zeca, é ter a certeza que o armário dele está cheio de comida, né? Porque não adianta o cara estar extremamente bem qualificado e o professor está na sala de aula preocupado que está faltando comida no armário dele. Então o din-din não tem, caminha junto com tudo isso, né? E principalmente o professor universitário, ele tem que ter um tempo livre para ele fazer a pesquisa, para ele pensar na inovação, para ele fazer um mestrado, um doutorado, um projeto de extensão. Às vezes um projeto de extensão de uma universidade impacta um setor da indústria, impacta um setor do agronegócio de forma grandiosa. Diminui custos, aumenta a capacidade de produzir, porque a tecnologia, né, o conhecimento,
é para isso. Estava tudo abandonado, todos os programas do MEC tinham sido suspensos, tinham sido extintos. Então nós estamos recriando o Ministério da Educação, recriando as políticas públicas. Eu sou apaixonado pela educação, é a área que eu ia falar que agora eu me dedico, é a área que eu trabalho, né? Como prefeito foi a área que eu mais me realizei, tive uma gestão premiada, né? Eu vi uma cidadezinha pequena, João Barbiero, que chama Cruzeiro do Oeste, saí do zero, isso em 2005. Era muito mais difícil as coisas naquela época. E em 2, 3 anos a gente tinha todas as escolas em tempo integral. Todas as escolas. Criança aprendendo a ler e escrever, aprendendo a fazer cálculo, mas tendo a oportunidade de desenvolver as suas habilidades, com oficina de inglês, de espanhol, de informática, de robótica, com acesso a atividades esportivas, acesso a atividades médicas dentro da escola, né? A criança poder participar de música, teatro, dança, artesanato. É óbvio que a gente está formando jovens, né, daqui a um tempinho, muito mais bem resolvidos, que sabem conviver em grupo e que desenvolveram alguma habilidade. Que vão fazer a diferença. Com certeza. Ô Zeca, eu vejo assim que você, quando fala da educação, cada um tem uma coisa que brilha os olhos. Entendeu? Tem gente que vem aqui apaixonado por futebol, começa a falar, o cara se derrete, cara. Ele fica... Você, quando fala de educação, eu me encontrei várias vezes com você, vários aeroporto, São Paulo, que a gente se encontrou e tal, mas nunca tive a oportunidade de conversar e sentir o que é a tua paixão na política. E eu percebi hoje que, cara, você perde a noção do tempo quando fala de educação, né? Eu sou apaixonado pela educação, é a área que eu mais me realizei até hoje como figura política, né, agente público, né? E eu acredito mesmo, a educação é a grande ferramenta que a gente tem para transformar a vida das pessoas, para mudar a vida das pessoas. E eu acredito muito nisso, na pesquisa, na tecnologia, na ciência, né, na extensão universitária, né, no desenvolvimento de soluções. A gente precisa ter cérebros brilhantes para fazer isso. E para você colocar esses cérebros brilhantes para funcionar, tem que ter programas, tem que ter ação de governo, tem que ter bolsa, inclusive, para esses estudiosos, para esses pesquisadores, poder ajudar o agronegócio, poder ajudar, né, a indústria, poder ajudar o setor de serviços, né, as novas ferramentas, né, os novos empregos. Né. Eu estou estimulando, inclusive, nesse debate das eleições municipais, que os prefeitos assumam isso para eles. Em cada cidade tem que ter uma política pública que agregue o conhecimento das universidades, e não é só a universidade estar aqui, pode ser uma universidade de outro estado, pode ser uma universidade de outro país, e vá formando esses jovens, preparando essas crianças, preparando os adultos para trabalhar com o emprego novo que surgiu. Tem menino de 17 anos, João, que ganha 15, 20 mil reais trabalhando em casa, desenvolvendo jogos para celular, para computador, para videogame. Tem menino de 17, 18 anos que ganha 10 mil reais em casa desenvolvendo ferramenta para aplicativos de celular, para programas de computador. Tem jovem que ganha 15, 20 mil reais fazendo edição de vídeo, fazendo criação de arte visual. Né? As universidades, com o apoio das prefeituras, podem desenvolver esses programas à distância, de treinamento, de qualificação. Nós podemos trabalhar os nossos jovens, como acontece na Índia, para trabalhar com as maiores empresas do mundo. Se ele souber o inglês e se ele tiver um mínimo de conhecimento em tecnologia e inovação, ele pode de casa trabalhar para uma empresa americana, para uma empresa da França, para uma empresa da Argentina, para uma empresa da África do Sul, para uma empresa da China, se ele dominar o mandarim. Então, os novos empregos que foram surgindo com a tecnologia dependem da educação. Então, eu acredito na educação como algo importante para a vida de cada um, mas eu acredito muito na educação como uma grande ferramenta para a gente fazer o desenvolvimento acontecer num outro nível. Né? Não é mais só o emprego da indústria, né? O emprego lá o braçal. Né? Da roça. Claro que todos esses empregos são necessários e legítimos, mas surgiu, né, uma gama de possibilidades novas que ainda eu acho que muitos municípios não souberam articular, não souberam aproveitar. Então eu estou estimulando os prefeitos, as prefeitas, os meus candidatos e candidatas a defender isso, a assumir esse compromisso, que cada município vai ter um programa, vai ter uma ação, vai ter uma instância de governo, que pode inclusive ser virtual, que vai conectar, né, os seus cérebros locais com as mentes das grandes universidades para a gente desenvolver novas profissões que dão muito dinheiro e às vezes o cara trabalha em casa. Com certeza. Zeca, vamos falar de política um pouco, de política mesmo. Vamos. Eleições 2024. O que você imagina qual é a vocação do PT para essa eleição? O que o PT está pensando? Porque tem umas coisas que aconteceram nesse período de composições que nós, que estamos aqui nas paróquias, a gente percebe umas coisas muito estranhas. Por exemplo, região dos Campos Gerais. Pô, eu vi uma nuvem de prefeitos que são totalmente beneficiados, que comemoraram o aumento do repasse
o retorno, acho, nem aumento do fundo, do fundo FPM. do FPM, um monte de coisa assim, mas que se filiaram no 22. E diga-se de passagem, prefeitos que tiveram bastante fazendo carreira lá no gabinete da Gleice, do Zeca, do Aliel Machado, de todo mundo. O PT se descuidou um pouco com isso, de permitir que muitos prefeitos aí se filiassem no 22, principalmente estou falando aqui da região dos Campos Gerais, não sei a tua região, mas aqui nós tivemos Piraí do Sul, Carambeí, Ipiranga, todo mundo se filiou no 22. Eu não sei se foi descuido, né? Eu acho que não foi. Né? Eu acho que é um pouco do momento da conjuntura política e do oportunismo de alguns. Né? Eu defendo e eu acredito muito que a grande chance para o PT nessa eleição está na disputa de vereadores e vereadoras. A gente tem condição de ampliar em muito aqui no Paraná e no Brasil a quantidade de representantes que nós temos. As chapas estão muito mais bem montadas. O fato de ter a federação e 3 partidos disputando, né, na mesma chapa ajuda muito, facilita bastante. Claro que vai beneficiar também o PV, vai beneficiar o PCdoB, mas eu acho que o maior beneficiário no final, e quem vai eleger a maior quantidade de vereadores vai ser o PT. Então eu estou muito otimista em relação a isso. A disputa de prefeitos, né, ela é muito mais difícil para o PT. Né? Em muitas grandes cidades nós nem sequer temos candidato, como aconteceu no caso de Curitiba e outras grandes cidades do Paraná. Você brigou por isso. Como é o caso de Ponta Grossa, como é o caso de Foz do Iguaçu, né? Como é o caso de outras cidades médias também, que o PT abriu mão de ter candidatura. E eu acho que isso também é um pouco estratégico pensando em 2026, porque nós não vamos ganhar algumas prefeituras com o PT, mas nós vamos ganhar muitas prefeituras com aliados. E aliados que às vezes estão lá num partido de direita. Mas são pessoas que a gente já dialoga, a gente já construi junto, são pessoas que publicamente já assumiram um compromisso, né, de defesa do que o presidente Lula está fazendo, do que ele pode fazer, do que significa 2026. Então, Brasil afora, eu não estou falando só do Paraná, né, eu fui líder da bancada, do PT, da federação, eu convivi com todos os líderes dos outros partidos, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Né. Nós vamos eleger muitos aliados, que não são do PT, mas que vão caminhar junto conosco agora em 25 e 26. E vai ter um caso ou outro que a gente vai ter uma condição maior, tem pesquisa que já prova isso, inclusive. O exemplo maior é Guarapuava. É uma cidade grande, uma cidade importante, né? O candidato do PT lidera as pesquisas, o doutor Antenor, tem condições de ganhar a eleição. Mas isso é uma exceção. Eu acho que nós temos que focar a nossa energia, e eu estou defendendo, estou trabalhando isso, aonde é mais viável, e o mais viável é eleger vereadores e vereadoras. Isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque em cada cidade, eu entendo e eu defendo e eu trabalho por isso, tem que ter alguém, um vereador do PT, uma vereadora do PT, que pelo menos no meio lá de 10, 11, 15, defenda o governo do presidente Lula, mostre os recursos que estão chegando, por exemplo, para cada cidade do nosso estado, né? Mostre como é que uma política pública econômica do governo Lula, com redução de juros, com mais crédito pelo Banco do Brasil, pelo BNDES, está gerando emprego ali numa determinada cidade, e às vezes ninguém entende que aquilo tem a ver com uma decisão lá federal. Então, ter um vereador, pelo menos, tomara que tenha 2, 3, 4, que né, faça essa reflexão, cidade, que aprofunde. Que faça esse debate, que mostre a verdade, que desfaça as mentiras e que defenda o presidente Lula, é muito importante. E aí o PT acertou em cheio, o Lula acertou em cheio, quando cria, lá com a bandeira do Brasil, a marca do PT, e cria o time do Lula. Cria a Casa 13 para as pessoas poderem fazer material junto com o Lula, junto com os nossos ministros, com as nossas principais lideranças. Então vai ter sim um toque, um quê de nacionalização da campanha municipal. Eu acho que para vereador e vereadora isso é muito importante, porque o vereador não tem que agradar a maioria da população, ele precisa ganhar um pequeno extrato ali de 2, 3, 4% para poder se eleger. O partido tem que fazer 5, 8, 9, 10% para eleger pelo menos um, eleger 2. Então eu acho que essa nacionalização, despertar no eleitor que não é só importante ter um vereador, claro, para cuidar da saúde, para fiscalizar a educação, as questões locais, mas é importante ter um vereador como um agente político que pense em um projeto de país e que não permita o Brasil voltar a esse retrocesso que a gente viveu durante 6 anos de golpe, de impeachment, de governo genocida, né? Eu acho que isso tem muito a ver, sim, com o trabalho de um vereador e de uma vereadora. Ele não é só um agente local, ele é um agente de transformação regional, estadual e nacional, porque ele é uma figura política que discute os temas do Estado e do país. E eu acho que também tem uma questão de ser o link, né, das ações de governo, né, de busca porque
eu entendo, né, Zé, que quando eu fui secretário de governo na cidade de Ponta Grossa, eu vivia isso, faltava projeto, né? Ser essa ação de organização de projeto para levar para o governo, para trazer os benefícios do governo federal, as conquistas que precisam ser feitas, e eu estou achando um pouco, Zeca, um pouco de falta disso, das pessoas, às vezes ficam discutindo muito temas muito distante e não estão sabendo lacrar algumas conquistas, talvez até por falta de representatividade. E aí eu acho que é uma estratégia correta mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui do novo PAC. O novo PAC já é uma realidade, a gente retomou isso no ano passado, está acontecendo esse ano. A grande maioria das cidades do Paraná foram contemplados com creches, escolas de tempo integral, novas unidades básicas de saúde amplas e modernas, policlínicas, centros de atenção psicossocial. Isso está acontecendo, novos campos do Instituto Federal. Se não tem um vereador na cidade, às vezes isso se perde. Isso se perde se não tem um vereador ali conectado com o governo federal, alguém que seja um aliado, alguém que conheça disso, alguém que fale sobre isso. Tem uma cidade no Paraná, por exemplo, que foi contemplada com um campus do Instituto Federal, enquanto as outras 6, 7 já cumpriram todos os requisitos. Naquela cidade, por algum motivo, a administração municipal, a prefeitura, está perdendo os prazos. Está perdendo os prazos. Daqui a pouco a cidade vai ficar fora. Imagina o que é perder um campus do Instituto Federal. Eu acho que Ponta Grossa, inclusive, estava nessa briga aí, bateu na trave, né? Então, assim, imagine, uma das escolhidas está perdendo prazos. Às vezes é porque não tem lá um vereador que chegue, levante a bandeira, denuncie isso numa rádio, né, local, vá lá na tribuna da Câmara, procure o Ministério Público e procure as lideranças da educação para dizer, olha, a cidade vai perder. Agora, é um crime, né, um cara pegar e perder por uma questão ideológica, o cara perdeu uma coisa que pode ser bom pro povo, Nesse né? caso, eu conheço bastante, eu não quero expor aqui, mas assim, nem é uma questão ideológica, é uma questão de procedimento mesmo, de prazo, como é que faz doação de terreno, se pode ou não pode doar em período eleitoral, sabe, uma bobagem. Mas que às vezes a falta de um vereador conectado com o governo isso já federal... é ruim. Agora, pior seria se tivesse. E em Santa Catarina teve casos assim. O próprio governador do estado de Santa Catarina, Jorginho, muitas vezes dificulta. Eu tenho visto o Décio com a Ana Paula Lima lá brigando por causa disso. E infelizmente, o Jaime Lerner dizia uma coisa de Ponta Grossa que era muito triste, Zeca. Dizia que Ponta Grossa era uma cidade boa dele ser governador, porque diz que vinha um deputado de manhã e pedia uma coisa e vinha outro de tarde e pedia para não fazer. Triste. Imagine, cara, o que a gente vivia, né? Hoje eu acho que tá assim, tá legal isso, já deu uma diminuída bastante, mas existe sim radicais que acabam dificultando certas coisas nesse sentido. Zeca, cara, sempre que você estiver pela região, apareça. Quando tiver alguma novidade, mande bala aí. Houve uma época que a gente até tinha uma aproximação maior, depois né, você também correndo com a tua trabalheira e tal, mas, cara, sempre tive uma admiração pelas tuas lutas, sempre foi um guerreiro, e vai mandando recado aí, parabéns à tua assessoria. Pô, eu nunca vi uma assessoria tão organizada, rapaz. Ontem, domingo, rapaz, os caras mandando tudo organizadinho, tudo certo. Não sei quem que é, você? Só não elogio muito, senão eles vão pedir aumento mas de salário. Claro, mas por isso que eu quero ajudar eles, cara. Você não é uma regra do PT isso? Vamos fazer os caras. Tô querendo ajudar os caras. Eu tenho uma equipe muito boa. O deputado é mais ou menos, mas a equipe é boa, funciona. Às vezes é por isso que tá dando certo. Não foi por acaso que eu ganhei 6 eleições consecutivas. Não, mas legal mesmo, cara. A equipe é bom, o time é bacana. E parabéns, viu, João, pela entrevista que você fez com o presidente Lula. Eu estava junto. Eu passei lá, né? com ele o dia todo, né? Depois ele te elogiou pra gente, falou ali na hora do almoço, né? Que foi uma entrevista que, inclusive, repercutiu no Brasil inteiro. Não sei se você viu. Rapaz, você viu tava loucura, pautado rapaz. Fora do Brasil, inclusive, por causa da questão da guerra, né? Me ligou uma questão moça da da Venezuela. CNN Internacional. Parabéns. E eu, I'm not dog no, né? Eu falei pra ela que eu não falo inglês, cara. Falei alguma coisa, minha filha liga pra você, tá? Mas foi uma repercussão. Mas foi muito bom. E eu sei que você tem entrevistado figuras aqui da direita, da esquerda, do centro. Acho que é o caminho, né, Zé? Um bom meio de comunicação faz isso, então parabéns a você, a tua equipe, a Rádio T, né, a toda a estrutura aí no estado. Eu ando por muitas cidades aí, quando tem uma Rádio T, eu chego lá, converso, entro, falo com o pessoal também. Então parabéns aí pela forma democrática, como vocês tocam aí. O que você... Eu acho que é assim, o caminho nosso aqui é sempre abrir espaço tudo igual, para todo mundo, sabe? E às vezes a gente...
tem esse crédito na informação por causa disso. Acho que essa possibilidade de hoje estar aqui o Zeca do PT, amanhã... Inclusive, essa semana nós temos uma entrevista com o Ricardo Barros, que também, né, do Centrão ali, mas meu vizinho. que é vinculado aí, né, recebeu agora o Bolsonaro nessa vinda e tal, aqui para o Paraná e tal. Então tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é a gente clarear ao máximo a cabeça do nosso eleitor, Zeca, porque eu digo sempre aqui, para não comer com linguiça com farinha. Você sabe, né, Zé, por que eles põem farinha em cima da linguiça, né? Pra dar uma disfarçada. Dá uma disfarçada, às vezes tem nervo, tem gordura, mas daí põe a farinha por cima e o cara come. Então eu sempre falo, tire a farinha de cima, dá uma aprofundada, veja bem, para ver o que está acontecendo de verdade. Né? Com certeza. Valeu, Zeca. Obrigado, João. Bom Um abraço trabalho, a você, viu, cara? um abraço aos ouvintes. Quem quiser mais detalhes, né, dessa rodada aqui, por várias regiões do estado, né? zecadirceu.com.br. E eu falo com muita gente, viu, João, pelas redes sociais. Quem digitar lá no Facebook Zeca Dirceu ou no Instagram, né? No X não dá mais, né? Porque não quiseram cumprir as leis brasileiras. Mas tem agora o tal do Blue Sky, tem né, o Threads, que é um... Você é um homem tecnológico. Um X. Eu tô até no TikTok, no YouTube. Então, quem quiser, às vezes tem alguém que quer fazer uma pergunta, quer fazer uma crítica, um elogio, uma boa ideia. Né? Às vezes eu faço. Ixi, às vezes eu faço. Agora lascou. Não que sempre, time que você torce, Zeca? Não sempre que time que você torce, Zeca? Olha, eu, de uns anos pra cá, virei atleticano aqui no Paraná. A torcida do Atlético me acolheu, me ajudaram em 2022 na minha eleição. Nós temos um candidato que vai ganhar a eleição lá em Curitiba e que é da torcida dos fanáticos, né? E eu sou corintiano de nascimento, né? Então Meu pai feliz é corintiano, hoje. Minha mãe é corintiana. Feliz hoje. As duas famílias, né? Mas a gente sofre muito, né? Jogão ainda, o Corinthians ontem. Nossa, né? Jogão. Foi no Flamengo ainda ganhar. Zeca, um abraço, cara. Tem um flamenguista triste ali. Eu vi que ele tá tirando umas fotos feias de você hoje. Um abraço a todos. Valeu, Zeca. Uma boa semana. Paz e saúde. Vamos pro intervalo? Depois você continua. Valeu.